Então, esse aqui é a tela do GPT pago, quando a gente usa, né? O GPT, ele abre e aqui no canto já aparecem, então, os GPTs que a gente tem. Eu tenho aqui o criador de prompt, que foi alguém que compartilhou comigo lá no curso que eu fiz da Startse, que é, além da gente saber para o que usar, a gente tem que saber o como usar. E eu vejo que o grande desafio das pessoas também é o como, porque a gente não usa o GPT e as IAs como a gente usa o Google. E a gente tem uma tendência a fazer isso, abrir lá e perguntar ao invés de criar o prompt, que é o comando, né? Então, para IA, a gente dá muito mais comando do que faz perguntas. E como a gente está acostumado com Google e buscadores, que a gente vai para dentro da IA e faz o quê? Pergunta, né? E acaba que a qualidade de entrega dela acaba sendo menor. Então, o meu mentor NRF está aqui, é esse aqui, é, que eu criei. Eu botei 2027 porque é o número do quarto que a gente ficou lá. Porque eu sempre dou nome, né? A outra que eu já tenho é a Anne Boni, que é a nossa criadora de conteúdo específico para o LinkedIn. Então eu tenho esses dois criados e agora a gente vai criar mais alguns outros, né? É, Então tem aqui todas as pautas que eu procurei dentro dele, né? Dentro desse canal. E eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a gente testar aqui, ou enfim, pedir alguma coisa para a gente dar o comando e eu mostrar para vocês como funciona de fato, aplicar para o negócio de vocês para ver se faz sentido, tá? Quando a gente abre a nossa página, aqui no canto direito, tem a fotinho. A gente clica em cima da fotinho e aí aqui vai ter, ó, meus GPTs, tá? Aí a gente clica e aí ele bota aqui a opção da gente criar um novo GPT. Aí a gente clica no criar e a gente vai configurar ele. Simples assim, como se fosse uma conta de Instagram. Por isso que eu falo que é muito simples. É tipo usar Instagram, não tem mistério nenhum. O que é importante e quem está a fim de usar, eu vou pedir que anotem essa parte. O importante é aqui, ó, nas instruções dele. As instruções que a gente vai colocar aqui dentro é que vão dar o start para ele funcionar. Depois das instruções, a parte importante é o carregar arquivos, que é onde a gente coloca os PDFs que a gente vai subir de informação. Então, a gente tem um limite de até 20 arquivos. Eu descobri isso depois, e aí eu tinha mais de 100, eu tive que mesclar eles, por isso que eu demorei tanto tempo, porque eu tive que mesclar os meus PDFs, juntar todos num só, para poder subir os PDFs das palestras. Eu gravei todas as palestras que eu participei e entrei num grupo do Otter, que é um sistema lá, um aplicativo para gravar conteúdos, e ele transcreve as palestras. Então, ele grava e transcreve. Então, eu entrei nesse grupo, uma comunidade lá da NRF, que tinha umas 50 pessoas, e eu também consegui acesso às palestras que eu não fui. Então, eu transformei tudo isso em PDF e subi aqui. Então, é carregar arquivo. Como se a gente mandasse e-mail. Olha aqui, ó, abriu aqui, vou carregar um arquivo qualquer. É só isso. E ele carrega. Então, o conhecimento é a gente que vai dar, são os nossos dados. Então, por exemplo, a Annelise quer fazer um GPT de receitas com pecan para compartilhar com os clientes dela. Ela vai subir todo o conhecimento aqui. É isso, Sandy, é muito fácil. Eu falei, né? Não tem mistério, não tem por que eu não compartilhar isso com vocês, né? Então, tipo, sobe aqui os arquivos. Então, tu vai escrever, vamos lá, nome, Anne Pecan. Dá o nome pro... Aí, descrição aqui, você é um chefe especialista em receitas com nozes pecan. Aí, aqui as instruções
Vocês vão colocar aqui, ó, o que que o GPT faz, como ele se comporta e o que que ele deve evitar. Eu vou mostrar ali no meu, tá? Quebra-gelo eu não uso porque é aquelas frases ali, tipo, que a gente quer. Isso aqui, quebra-gelo, é quando a gente está sem ideia de como usar o GPT, como é que a gente pode começar, tá? É, E aí, aqui embaixo, a gente marca busca na web, lousa e geração DALL-E, que é o DALL-E é a geração de imagem. Se a gente não setar isso, ele não vai criar imagem para nós. Então, se eu deixar aqui, ele pode criar, inclusive, imagens além de textos, né? Agora ele cria textos, ele tem uma limitação de criação, né? Ele não cria um PDF, por exemplo, ele vai criar o texto que tu vai pôr no PDF. Mas isso eles estão atualizando, né, constantemente. Então, antes não criava imagem, agora já está criando e assim por diante, né? O Sora, que é o quem cria vídeo, já está disponível aqui também. Daí é simples assim e depois vocês colocam, clicam lá no criar. Aí quando tu clica no criar, ele vai perguntar apenas para mim, ou seja, só tu vai ter acesso. Qualquer pessoa com o link, tu pode compartilhar com pessoas que usam o chat GPT pago. Loja GPT, tu pode deixar para todo mundo no mundo que usa GPT pago. Pode usar o teu GPT que tu criou. Então, tem as três opções que tu pode decidir o que que faz mais sentido para ti naquele momento. Salvar, tá criado o GPT. Simples assim. Aí, quais são as variações dele? Ó, aí tu pode copiar o link, se tu passou para outra pessoa, né? Tipo assim, eu criei e vou passar para o meu time. Eu pego esse link e mando para o time, quando eles clicarem no link, eles conseguem ter acesso a esse GPT pago. Aí, vamos entrar lá no meu GPT pago, então, no meu GPT mentor para eu mostrar para vocês. Aí tá, salvei ali, Fábio, 10 arquivos. Vamos lá, continuar no da Anne. Salvei 10 arquivos, mas eu quero salvar mais. Como é que eu faço? Eu entro aqui, né? Entrei lá na página, daí eu vou escolher ele aqui na esquerda, vou clicar nele. Ele vai entrar aqui, aí a gente vai clicar aqui nessa setinha para baixo, vai clicar em editar GPT, tá? Agora eu vou mostrar o meu por dentro. Ó, coloquei aqui, ó, mentor NRF, você é um mentor especialista em varejo, especialista em diversos canais, e-commerce, loja física, inovação e IA. Aí depois eu coloquei aqui embaixo a descrição, ó, as instruções. Você é um mentor especialista em varejo, especialista em diversos canais, e-commerce, loja física, inovação. Sua função é mentorar, orientar, ensinar, compartilhar, direcionar, aconselhar, através de textos e artigos e conteúdos para tomada de decisões dos seus mentorados e alunos. Você deve ser criativo, envolvente, profissional, com o objetivo de criar narrativas atraentes que repercutam em um público profissional. Enfatize a clareza, coerência, capacidade de adaptar o conteúdo a vários campos e interesses profissionais. Aí isso aqui é de extrema importância. Evite qualquer forma de plágio, a garantia da precisão dos fatos e mantenha um tom respeitoso durante o processo. Por quê? Porque a IA, ela faz um negócio que os nerds, né, os tecnológicos chamam de alucinar. O que que é alucinar? É inventar coisa. Então, é importante a gente colocar para ela não fazer plágio. Ah, eu quero criar uma campanha de marketing, por exemplo. Ela vai lá numa base que ela tem do meu concorrente, cria a campanha e me entrega, porque eu estou pedindo para ela criar uma campanha de marketing. Então, e colocar aqui também, ó. Então, isso é não colocar o plágio, ó. Se não tiver certeza sobre os detalhes, opte por conselhos gerais do varejo e sugira uma busca de informações mais detalhadas quando o processo necessário. E eu sempre coloco, quando eu tenho colocado, principalmente aqui, eu faço prompt e escrevo: se você não souber, não invente a resposta. Então, eu dou o prompt e ali o comando, e no comando eu coloco: se você não souber ou não tiver a informação, não invente a resposta. Para que não venha algo que eu vou tomar como verdade de dados, por exemplo, eu vou botar lá numa palestra e aquilo ali foi o GPT que inventou. Porque isso pode acontecer se a gente não dá essas informações, tá?
Aí, vamos lá, ó. Olha o conhecimento, eu usei todos os 20 arquivos possíveis. Aqui, nesse primeiro, se vocês olharem, está escrito resumo NRF, FAB palestras. Então, aqui é a minha cara dentro desse agente GPT. Ou seja, se vocês querem criar algo de marca, não adianta vocês só baixarem coisas aleatórias e botar aqui, porque daí ele não vai criar conteúdos, textos, campanhas, manuais de execução, aconselhamento para os funcionários de vocês, GPT para treinamento de funcionário com a cara de vocês. Ele vai criar com a cara do mercado, né? Não vai ter o DNA da marca de vocês. Então, esse resumo FAB Palestras foram mais de 50 páginas que eu escrevi. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, resumo FAB NRF. Tudo isso aqui foi o que eu escrevi assistindo as palestras que a gente foi, os eventos, as visitas técnicas, ó. Todos esses textos aqui, tá aparecendo aí, Lê? Não, não tá aparecendo, Fábio. Só O GPT? o GPT, não Ah, aparece. tá. É por isso que eu vou interromper e vou lá de novo. Catherine, se tu puder ficar cuidando aí quem tá entrando, pedindo para entrar. Tô aceitando aqui. Ops, que veio o e-mail. Aham. Aqui, notas. Ó, aqui, ó. Eu usei o notas do meu celular lá para todas as visitas e palestras que eu fui. E onde eu andava e tinha insight, eu fazia anotações, ó. Então, eu fiz tudo isso aqui de anotações, e pessoalmente com o meu jeito de pensar, ó. Isso todos são textos meus. Então, são os meus dados lá no Mentor também. Então, tem das palestras que eu assisti, que é a pessoa lá falando, né? O palestrante, o painelista falando, mas tem a minha cara aqui. Daí, depois, eu juntei todos eles em um, e eu fiz um para fazer. Todas as coisas que eram ações práticas que eu ia tendo insights, por exemplo, contar histórias das peças, das joias, das donas das joias no Insta, eu colocava aqui. Então, esse para fazer, que veio de lá também, eu também subi lá. Porque aí customiza de acordo com a minha marca e com o meu jeito de escrever e falar. Porque senão ele continua sendo um robô e não um GPT assessor customizado meu, né? O que mais eu vou subir aqui? Os textos que eu escrevi e o meu pós-NRF, porque daí ele vai pegando o jeito que eu escrevo. E quando eu pedir para ele escrever um texto, ele vai escrever um texto com o jeito que eu escrevo. Que isso já acontece lá no meu LinkedIn. No meu LinkedIn, ele já está treinado num nível que ele escreve muito parecido com o que eu escrevo. Ele não fica aqueles textos robotizados. Ele fica um texto com cara de Fábio. Inclusive, o nosso tom de voz, por exemplo, quando a gente escreve para Nau, a gente escreve com uma temática de náutica, de pirata, e para Brida é uma temática de moda circular, de sustentabilidade, e a gente tem dois jeitos e formas de escrever para cada uma das marcas, que é o que vocês podem fazer também para vocês, subir coisas de vocês. Por exemplo, para campanha de marketing. Vocês podem subir aqui nos PDFs os textos, entra lá no Instagram de vocês e olha os textos que mais deram certo. Mesmo que seja em vídeo, em Reels, baixa esse Reels para texto e sobe lá. Outra coisa que eu subi aqui foi. Eu fiz um curso de copy com o Leandro Ladeira e tem um material do Leandro ensinando a escrever. Eu subi o texto do Leandro e eu pedi para o GPT usar o texto do Leandro com as referências literárias para escrever o meu texto. Então, eu peguei um texto meu e o texto do curso que eu fiz e eu pedi para o GPT juntar os dois. Não juntar, porque o texto do Leandro não é o mesmo conteúdo, mas escrever com aqueles
gatilhos literários, tá? Para ter botar todo mundo na mesma página e não falar algo técnico. Como se eu fosse usar os gatilhos mentais do marketing. Então, eu pedi para ele usar e o texto ficou muito melhor. Então, a gente precisa fazer essa instrução bem feita, subir esses conteúdos, ó, tem o do Lee Peterson, do Lego e da IKEA, da Lululemon, da Sephora, tem o material da FFX, o e-book da Super Quarta deles. Então, tem vários conteúdos aqui que eu subi, que são da NRF 25, desculpa. Daí, como é que usa? Que é o mais desafiador, né? Ó, eu comecei com... ó, analise todos os PDFs da base de conhecimento. Então, a base de conhecimento é a base que eu dei para ele, Cybuff. A base de conhecimento e sintetize quais os 5 principais pontos da NRF 2025. O que ele trouxe por ele? Humanização na experiência do varejo, integração e inteligência artificial, omnicanalidade, sustentabilidade, papel do varejo na nova economia. Eu não usei esses 5 principais pontos para o meu conteúdo, né? Mas eu queria ver se, tipo, tá no meio do caminho, né? Tá mais ou menos aquilo que a gente fez lá naquele workshop pós-NRF, sabe? Ah, o que vocês viram aqui? Depois eu pedi para ele, ó, não. Aqui, ó, ó. Faça um compilado apenas de dados, estatísticas, pesquisa e números sobre liderança e desenvolvimento de pessoas apresentado na NRF 2025, incluindo fontes. Então, eu não pedi para ele fazer um resumo, eu pedi para ele fazer um compilado. Porque se eu pedir para ele fazer um resumo, ele vai me entregar um material mais sucinto, e eu quero um material com mais profundidade. Então, faça um compilado apenas de dados, estatística e pesquisa em números sobre liderança. Então, eu queria específico sobre o tema liderança e desenvolvimento de pessoas, incluindo fontes, porque não adianta eu falar. Quer ver aqui? Aqui ele não trouxe as fontes, no de baixo ele trouxe. Não adianta eu falar que 60% dos trabalhadores preferem usar a inteligência artificial ou tem menos burnout se eu não der a fonte, né? Então, aí ele não trouxe com a fonte, olha. Ele trouxe só retenção de talentos, atração, programas de treinamento. Ó, daí depois eu botei, ó, reescreva sem muito texto e eu quero mais dado, números e percentuais, porque em cima ele não tinha posto os percentuais. Aí ele trouxe. 85% das empresas com cultura forte retém mais talentos. Mas quem é que disse isso, né? Aí eu fui de novo. Aí ele tinha feito 5 pontos. Eu pedi fazer 15 pontos ao total. Aí ele botou 15 dados, daí ele foi. Ó. Incluir fonte dos dados. E ele não incluiu. Ó, daí eu coloquei, seja mais específico, escreva um material como exemplo abaixo e com o tema de liderança. Aí eu usei um exemplo de um material que eu tinha, que é, ó, com o case da Patagônia e a fonte, ó, fonte Patagônia Corporate, fonte NRF, painel de sustentabilidade. Então, ele não estava chegando aonde eu queria, que era me trazer as fontes das informações. Daí ele trouxe, ó, principais estatísticas e números de liderança. Aí ele trouxe, ó, 85% das empresas com forte cultura organizacional e tem maior retenção de talento. Fonte, Great Place to Work 2020, NRF 2025. Meu cérebro pensa mais rápido que a minha boca fala, por isso que eu dou essas engasgadas. Então, isso aqui, para mim, é super valioso, porque eu posso fazer conteúdo no LinkedIn, a gente vai criar um pós-NRF específico para RH, que é o meu público. Então, a gente vai fazer dia 18 de fevereiro agora. Então, eu vou juntar as coisas que eu vi com esse material aqui. E aí é o que a gente ganha tempo, principalmente, e qualidade de informação.
Porque eu tenho algumas coisas anotadas, mas eu não tenho, por exemplo, anotado das palestras que eu não fui. E aí eu nem sei como pedir para ele das palestras que eu não fui, né? Assim, não é que eu não sei, vou levar muito mais tempo pedindo para ele achar coisas das palestras que eu não fui porque eu não tenho referência, do que se eu pedir para ele desta forma. Então, eu ganho aqui horas e horas de trabalho para fazer esse material. Então, isso serve para, por exemplo, se vocês fazem onboarding de funcionário novo que está chegando, vocês podem ter um GPT que o funcionário novo sirva como base para tirar principais dúvidas dos processos de uma área que tem muito gargalo. Produção é uma área que tem muito gargalo, né? Marketing é outra área, até a pessoa fazer, se aculturar no DNA de marca. Então, olhar para o processo de vocês e pensar onde é que tem muito gargalo que vocês e que vocês ficam respondendo sempre as principais dúvidas. Eu estava conversando com um cliente meu que tem uma rede de franquias, ele é franqueador, e ele criou um assim para responder as dúvidas dos franqueados. Ele disse que reduziu o suporte de respostas no WhatsApp em 60%. Porque daí o franqueado conversa com o GPT dele e tem essas informações mais básicas, né? Então, ó, de circularidade e sustentabilidade. Aí eu pedi para ele fazer, por exemplo, o Business Model Canvas da Now, que é um planejamento, né? Não sei se vocês já usaram, mas é aquele planejamento do Canva. O que que eu fiz? Eu botei uma instrução detalhada, botei o texto que apresenta a brida e pedi para ele criar um. Eu pedi para ele criar sem isso, ó. Não, já tinha botado a primeira vez eu já tinha colocado. Ó. Aí eu coloquei. Aí eu pedi para ele dar a cara com o maior propósito da marca. Daí ele, ó, aí eu botei aprofunde o posicionamento da marca em autenticidade e sustentabilidade. Então, ele criou mais coisas na pegada sustentabilidade e circularidade. O que eu fiz também foi peguei aquele meu para fazer e coloquei aqui para criar o plano de ação que a gente tinha que entregar para o Zortea. Então, ao invés de eu levar 4 horas, 3 horas, como eu fiz o ano passado, esse ano eu levei 1 hora. Não sei onde é que ele está aqui. Ó, aqui eu pedi para ele fazer um compilado específico de um material só. Então, eu sabia, eu tinha ido nessa palestra aqui, e aí pedi para ele fazer um compilado só desse material. E aí eu subo o material em inglês e ele faz já direto a tradução para o português. Eu não preciso nem pedir para ele traduzir. O material está todo em inglês, eu não precisei traduzir o material. Isso foi outra coisa que eu fiz ano passado. Ações para aumentar vendas. Vamos ver o que que é isso aqui. Ó, isso aí, ó. Botei aqui, ó, para fazer ó. Você é um especialista em varejo de e-commerce e cria um plano de ação com 10 ações para aumentar vendas para o e-commerce second-hand de joias com base nas principais tendências da NRF 2025. Daí ele trouxe, tá? Várias coisas. Isso aqui eu usei, programa de trading, para botar no meu plano que eu não tinha colocado. Então, tinha coisas que ele trouxe que eu já tinha. Aí, o que que eu fiz, ó? Melhore as ações, e aí eu coloquei o meu para fazer aquele que eu mostrei para vocês que eu já tinha escrito aqui. Então, eu joguei aqui dentro o meu plano e pedi para ele melhorar o dele com base no meu. E aí, ele criou, a partir de cada tendência, ele criou ações e ele incluiu as minhas. Então, o meu plano de ação partiu daqui, depois eu aprofundei mais. Mas isso facilita e gera muito mais insights do que a gente começar do zero. Então, para fazer plano de ação, para fazer campanha de marketing, eu posso subir aqui
fazer as campanhas de anúncio de tráfego pago. A Startse disse que aumentou em 20% a conversão deles usando o GPT para melhorar as campanhas deles. Então, o céu é o limite, né? A gente tem muita coisa para criar e aprender a usar e aprender aonde pode usar. Aqui na Nau, o que que a gente fez como combinação? A gente combinou que a gente vai usar para as coisas básicas e bem operacionais. Um exemplo, a gente faz muita marcação de agenda, que é abrir o GPT, abre o GPT e, desculpa, abrir o Google Drive e lançar a agenda lá. Daí lembra que a gente foi num stand eu acho que era da IBM, que o cara mostrou a assessora dele que marca as agendas. A gente está botando no Gemini, que é o GPT pago do Google, e pedindo para ele lançar as agendas. Então, a gente bota a informação e pede para eles lançar as agendas. E para nós, o conflito de agendas é um tendão de Aquiles, porque daí mata todas as outras. Se eu defino uma data e aquela tem conflito, então eu posso fazer as agendas, lançar ali, pedir para ele ver se tem conflito e depois pôr na agenda. Então, isso já adianta o nosso trabalho. A cada lançamento, uns 15 minutos eu ganho da agenda da Kathleen de produtividade. Então, a minha combinação com a Kathleen, com o Idio, com o Eric, com o Leandro, é que eles testem. Aí a Kathleen já foi lá, testou e disse, ai, Fabi, ele não adiciona os e-mails das pessoas, que era uma coisa que a gente queria, que também dá trabalho para fazer. E eu falei, Kathleen, ótimo, porque tu já está num nível acima do que eu pedi. É que eu vou perguntar se eles querem usar aqui. Então, já é acima do nível que eu pedi para ela, e ela já descobriu que não dá para que o Google não bota invite de agenda, né? Eu já descobri que só posso subir 20 PDF. Então, a gente vai usando e vai testando, errando, aprendendo, como qualquer outra coisa, como mandar e-mail lá em 1996, que a gente começou a usar os e-mails, né? A gente vai descobrindo coisas e a inteligência artificial. Mas é muito fácil, isso que eu quero mostrar para vocês. Essas coisas básicas aqui, claro que depois, eu vou integrar isso com o WhatsApp, daí já fica um pouquinho mais complexo, mas não é. É complexo para fazer a primeira vez, depois é fácil. Então, eu tenho que integrar com outros programas juntos. Mas não é difícil, sabe? É como subir informação no Instagram. Pode perguntar, Elizabeth. Sabe, muito legal, sabe, te ouvir, né, e conhecer todos esses recursos, porque quando tu perguntasse por que que eu não tenho pago porque eu mal sei usar o gratuito, né, eu não sei que recursos ele pode oferecer, né. Eu Uhum. queria te fazer mas tu falaste no começo que tu pode compartilhar o teu GPT pago com outras pessoas da tua equipe? Sim, posso. Ah, Eu não, criei um GPT, uma conta no A gente tem um Gmail que todo mundo usa, que é o do Drive sim. da Now. Essa conta de e-mail eu usei para criar uma conta paga no GPT. Então a gente tem um GPT que o Eric, o Leandro, o Idio e a Catherine usam. E eu tenho o meu, Fab. Aí o Uhum. que que eu fiz? Eu criei um link daquele criador de conteúdo e mandei para eles. E aí eles acessam aquele link e aí eles entram, eles enxergam aqui na tela, como esse aqui, ó. Peraí, que eu vou te mostrar como é que vai aparecer para quem usa. Aqui em cima, ó. Tá vendo aqui na direita onde eu tô clicando? Aqui Sim. em cima, esse criador de prompt não é meu. É de alguém que usa o GPT pago, de um colega meu lá do curso da Startse,
que tem escola e ele criou um criador de prompt para os professores e ele compartilhou comigo. Então, esse GPT aqui não é meu, a origem dele é de uma outra pessoa que compartilhou comigo e eu entrei. Então, se tu criar um e compartilhar com teus funcionários numa outra conta em que eles tenham acesso, eles vão usar por aqui. Então, dá para fazer isso ou dá para criar um e integrar com o WhatsApp e compartilhar o número do WhatsApp. Aí depende do qual é o objetivo, entendeu? Se eles vão usar o GPT para outras coisas, dá para criar uma conta paga para eles usarem assim. Se eles não vão usar e vão usar específico aquele ali, talvez seja mais fácil integrar ele no WhatsApp. Aí depende do objetivo, né? Uhum. Tá legal. Respondi tua pergunta? Sim, sim, obrigada. Legal. Eu tenho aqui uma. Eu não vou passar aqui para vocês, mas eu vou compartilhar isso com vocês, que é duas telas que ensinam a fazer prompt. O passo a passo de fazer prompt, ó. Quais são os princípios e qual é o modelo, que é a gente limitar o papel do GPT, explicar para ele o que ele é, como eu fiz ali, você é um mentor, você é um chefe de cozinha, você é um especialista em marketing. A ação que a gente quer que ele faça, escreva um texto, gere um arquivo, faça uma análise, faça um compilado, faça um resumo, crie uma campanha. Qual é a ação que tu queres? O conteúdo, né? Qual é o contexto? Então, como eu compartilhei ali a minha lista, ó, eu quero que tu crie a partir dessa lista um plano de ação. Pode dar um exemplo para ele. E qual é o formato? Ah, até 2.000 caracteres, eu quero um texto curto, eu quero uma imagem. Então, se chama PASEF, que é papel, ação, conteúdo, exemplo e formato. Se vocês fizerem o comando de vocês com isso aqui, é uma forma muito mais assertiva dele entregar um conteúdo pronto, mais pronto, né? Mais dúvidas? Alguém quer testar aqui o meu GPT? Quer fazer pergunta para ver o que vem? Fábio, eu só não entendi essa última parte ali do prompt. Onde é que eu vou colocar essas informações? Tá, beleza. O prompt, ele é o comando que tu dá. Uma boa pergunta. O prompt, ele é o comando que tu dá para o GPT fazer alguma coisa. Então, tu abre o GPT, ele vem em branco. Então, o prompt é o comando. Comando que tu vai dar para ele funcionar. Tu vai abrir ele, Giza, e tu vai cair aqui nessa tela. Tá, daí o que eu faço? Ó, o GPT comum que não está configurado, ele vem com esses quebra de gelo aqui embaixo, ó, que é criar imagem, ajude a escrever, fazer um plano, resumir um texto, analisar dados, analisar imagem, sugerir. Então, tudo isso ele pode fazer por ti. Para ele fazer, tu tem que escrever aqui, ó. E esse escrever aqui que tem que ser naquele formato ali que eu mostrei. Porque o que as pessoas fazem? Elas fazem pergunta aqui. Não é que seja errado, mas ele vai funcionar de uma forma mais certa se tu der o comando. Se tu der o comando, que é o que eles chamam de dar o prompt, é o que vai fazer a IA funcionar melhor do que se tu fizer perguntas para ela. Ah, Claro, entendeu? entendi, claro, entendi. Aham, joia. Obrigada, Fábio. Mais dúvidas? Cat, Eric, Ídio, Leandro, Posso falar? pode. Perguntas? Vou perguntar e sei a resposta, né? Mas é interessante. Mas isso só serve para o GPT? Isso serve para outras IAs, né? Serve para o Gemini, por exemplo, né? Por quê? Porque, mas eu quero um de criação de vídeo, mas eu quero um de criação de PowerPoint, mas eu quero um de configuração do meu prompt. Como é que é isso? É só para o GPT ou para qualquer IA vai funcionar desse jeito?
Tu diz os prompts? O carregar, ensinar ele a responder, É, entregar conteúdo para ele responder do jeito que tu quer. ele funciona, todos funcionam da mesma forma. Assim, a gente dá informações e a partir das nossas informações, a inteligência artificial, a partir dos nossos dados, né, a inteligência artificial cria as respostas e os conteúdos e as imagens. O que que muda é que, por exemplo, no Instagram eu subo as fotos de um jeito, no TikTok de outro. Então, a plataforma muda, mas a forma de fazer é a mesma. O dar o comando, o prompt, o ensinar a inteligência artificial. Agora a gente consegue customizar de uma forma mais ainda o GPT. Ele está melhor ainda. Hoje de manhã eu entrei e já vi que eles fizeram outra atualização que não tinha. Óbvio, o DeepSeek, que é a plataforma chinesa, está batendo neles, agora eles vão provavelmente soltar diversas atualizações que eles estavam prendendo para ser no premium, no pago, no gratuito. Então, a gente consegue, eu não sei se ele vai abrir aqui, mas ele me perguntou se eu queria customizar a minha plataforma, que é como é que ele deve me chamar, o que que, então, é. Ó, ele já está integrando lá com o Google Drive, antes ele não fazia isso, com o OneDrive da Microsoft. Então, tem muita coisa que dá para fazer nos nossos. Com o Canva, ele também já integra. Então, eu consigo fazer os prompts aqui, jogar no Canva e criar cards automáticos, ao invés de eu ficar criando card por card. Se for... Aqui, ó, personalizar o GPT. Então, isso aqui eu já vou fazer hoje, ó. Como é que o GPT deve te chamar? Fábio. Ó, o que você faz? Empreendedora do segmento de educação e varejo. Ó, características o GPT deve ter. Daí eu vou colocar aqui, ó, conversador, perspicaz, geração Z. Olha só, fale como membro da geração Z para quem, olha só, para quem vende para a geração Z e apanha da geração Z. Agora, quando eu for criar aula da geração Z, eu vou dizer para ele, escreva o texto, pega esse meu texto aqui e coloca como texto da geração Z. Olha só. A gente não sabe escrever como a gente não tem o drive de escrever como geração Z. Então, ó, visionário, cético não, tradicional não, poético não, encorajador sim. Algo mais que o GPT deveria saber sobre você? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar os textos de, de institucional da Nau e da Brida e vou colocar aqui. Vamos ver o que que diz o avançado. Ó, buscar na web, tá marcado, tá, isso aqui é ok. Habilitar para novos chats. Então, quando ele for criar, os novos chats também vão criar isso aqui. Sim, educação. O Leandro perguntou se ali na educação eu poderia colocar educação para líderes. Sim, vou colocar educação corporativa para líderes. Então, aqui a gente vai customizando. Quanto mais informações a gente der para ele, mais a nossa cara do nosso negócio ele tem e menos ele erra. Pode falar Invés, que não é Invés, é da marca Invés, só que eu não lembro o teu nome. Só tem que ligar o teu microfone. Deu. Tudo bem, Fábio? Estou adorando. Tá? Tudo. Eu só queria que tu repetisse aquele comando para ele não bloquear, assim, porque ele pode, se ele não tem a informação, ele pode dar uma informação. Ele inventa. Ele inventa, exatamente. Então, isso é bem importante. Inventa. O que Tá. que eu coloco, tá? Eu coloco ali, se você não fazer plágio, né? Não faça plágio. E se Aham. você não tiver as informações, Uhum.
Não invente. Tá, bem, bem direto. Não Tá. crie, não invente. Sim, tá bom. Tá, Sugi- perfeito. Sugira novas buscas, novos comandos. Tá ótimo. Tá, Porque, isso por aí. exemplo, o DeepSeek, ele fez isso. Eu testei o DeepSeek e ele fez isso. O Google também. Eu pedi informação da NRF 2025, o DeepSeek disse que não tinha, porque ele estava atualizado só até 2023 e que Uhum, a NRF 2025 ainda não tinha acontecido. uhum. Então, ele está mesmo super desatualizado, né? O Tá. banco de dados. Agora, se eu pegar o DeepSeek e botar as minhas informações, talvez ele funcione melhor do que o meu Uhum, GPT. Só que sim. aí eu fui dar essa chance para ele, né? Só que daí ele travou com, tem muita gente usando, não tá funcionando. Daí eu larguei ele de mão, porque eu disse, não, hoje não vai rolar eu ficar esperando, né? E Uhum, sim. aí eu continuo no GPT. Eu Uhum, já fiz a conta paga do Google para testar a conta paga do Google também, porque a gente usa Google Drive e tal. Então, talvez em algum momento o Gemini seja melhor que o GPT. uhum, E o meu, então, ele consegue integrar lá no Gmail, né? Eles já liberaram o IA do Gemini para os Gmails, para os e-mails. Então, a gente consegue, por exemplo, faça uma busca dos últimas 10 propostas comerciais e crie uma nova, uhum. sabe? Então, agiliza a nossa vida aqui de coisas operacionais. Então, a gente Sim. ganha tempo no operacional. A gente está dando um passo à frente agora, que é criar agentes que os clientes possam conversar. Depois que Uhum, estiver pronto, eu vou mandar para vocês testarem. Como vai funcionar, se as pessoas vão usar ou não, a gente não sabe. Mas a gente uhum. vai testar para ver o Tá. que dá. Se isso gera relacionamento, né? Se isso gera autoridade de marca, que são os nossos objetivos. Facilitar a vida do cliente. Então, a gente está por isso aí, né, ali na coisa de senso de comunidade, ter a gente como referência. Então, é para isso que a gente vai criar esses dois agentes. E tudo isso vai saindo das ideias de uso que a gente vai tendo, né? Uhum. Ó, muito legal. Tô adorando. Tá? É simples assim. Eu vou deixar gravado e vou mandar o link daí para vocês. Anotem o nosso Instagram, quem não tá lá no grupo da NRF, porque daí eu não tenho vocês no grupo. Anotem o grupo, o Insta da Nau, que é @nau25, eu já vou deixar aqui. E me peçam lá, que daí no Insta, que daí o Eric manda para vocês o link da gravação. Botei aqui o link, ó. Sigam lá também que a gente posta conteúdo para sobre isso. Provavelmente no Sebrae RS também tenha cursos de GPT, inteligência artificial paga. Termino o nosso bate-papo de hoje dizendo: comecem, façam assinatura paga, se ponham na agenda de vocês, porque isso vai ser como usar a internet. Quem não souber usar, vai, tipo, imaginem vocês sem saber usar a internet no mundo de hoje. A inteligência artificial vai ser igual. Imaginem vocês daqui a 5 anos sem saber usar a inteligência artificial. Quem não usar vai ficar muito para trás, muito para trás, muito para trás. Por isso que eles estão lá, os Estados Unidos estão tão preocupados com a regulamentação de uso de inteligência artificial. Porque a disparidade dos negócios vai ser gigantesca. Imagina hoje o nível que a Amazon tem de inteligência artificial por trás das entregas, de tudo, da logística, de hiperpersonalização de venda de produto, versus o meu e-commerce que não usa. Hoje já é super dispare. Imagina daqui a 5 anos, que a gente vai ter os robôs do Elon Musk com a inteligência artificial da Tesla funcionando tudo junto. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é se sentir de fato incomodado e olhar para isso e dizer: eu preciso aprender. Não preciso ser eu o empreendedor que vou abrir o meu GPT e fazer, mas eu preciso saber pedir para, como a Annelise estava falando, né? Eu preciso pedir para o meu assessor e ele fazer. E ele não me dizer que isso não é atual ou não é importante, né? E para a gente poder fazer e saber fazer. Então, a minha dica para vocês é escolham uma coisa.
Ah, eu vou fazer para fazer conteúdo, eu vou fazer para fazer receitas, eu vou fazer para olhar o meu Ads, eu vou fazer para área de produção, para fazer manual de treinamento, para fazer onboarding de funcionário, uma coisa que seja que vocês gastam muitas horas no dia a dia de vocês, e usem para isso, criem um agente para isso. Vocês vão ver quantas horas. Eu disse para o Leandro, né? Essas 32 horas que a gente ganhou aqui na semana é as férias do ano que vem, né? Porque já, cara, é as férias que a gente não tira, é a folga que a gente não tem, né? Igual foi uma semana super densa a semana de criar essa minha palestra. Só que foi uma semana densa e não duas, como foi o ano passado, sabe? E tinha horas que cara, é muito massa conversar com o GPT. Tinha horas que eu abraçava ele e dizia, meu Deus, Leandro, eu amo isso aqui que eu criei, porque é muito fácil e é profundo, sabe? É profundo. Então, criem. E quando vocês forem criar, se vocês tiverem dúvida, olhem esse micro bate-papo. Eu não vou nem chamar de aula, porque senão é uma aula. E se vocês tiverem dúvidas, me mandem áudio no WhatsApp que eu respondo para vocês. Fábio, tô criando aqui, não tá funcionando. Manda os prints da tela, que o que eu souber, eu compartilho com vocês. Eu ainda não sei tudo, tem coisa que eu vou dizer, não sei. Joga lá no Google, que talvez no YouTube tenha. E se recorram ao YouTube, o YouTube tem muita coisa pronta lá, e que a gente pode aprender. Eu aprendo muita coisa com o YouTube. Fala, Lê. Eu acho que uma coisa que ficou, três coisas que ficaram para mim aqui acompanhando a Fábio e eu demorei para alcançar, né? Primeiro, né? Use o pago. Que tá ligado o teu áudio aí, né? Porque eu vi a Annelise falando, mas eu ainda não vi vantagem, né? Eu, depois que comecei a usar o pago, recebi respostas muito melhores. E aí fez mais sentido para eu começar a utilizar o pago. O segundo, não é que vai tirar o nosso trabalho, né? A gente monta aula, monta treinamento, desenvolvimento aqui, mas depois que eu alimentei ele com o material que me serve de base de dados aqui, acelerou muito mais a minha aula. E eu arrisco dizer o seguinte, não dá nem para comparar as 2 semanas que a Fábio construiu o material ano passado com a 1 semana de trabalho que ela construiu agora. Porque o trabalho de agora ficou anos-luz na frente. Ficou muito melhor, né? E aí, quando a Fábio começou a me instruir aqui, dizer, mas faz um prompt melhor, bota mais dados, bota limite para eles, né? Que nem ela disse ali, se não sabe, não inventa, né? No meu Gemini pago aqui, eu coloquei, se você não sabe, me faz mais perguntas. E aí, quando eu pergunto alguma coisa para ele que ele não consegue me responder, ele diz, mas é sobre esse assunto ou aquele, né? E para mim mudou tudo quando eu vi a Fábio dizendo o seguinte, me traz a fonte. Porque daí eu comecei a dizer para ele, da onde você tirou isso? Aí ele me trouxe, por exemplo, eu estava montando uma aula de inteligência emocional aqui, e eu disse para ele, eu quero o conteúdo baseado nos livros do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Ele mudou completamente o conteúdo que ele tinha me trazido. Por quê? Porque ele trouxe alguma coisa da internet que não era do Daniel. Então eu digo, não, mas eu quero o que o Daniel escreveu lá. E aí ele me trouxe um negócio de uma qualidade muito maior. Então, só compartilhando com vocês alguns ensinamentos que eu aprendi com isso que a Fábio trouxe aqui, que eu passei a usar, que acelerou o meu dia a dia, né? Só isso, Fábio. É verdade, muito bem lembrado. Dos feedbacks que eu fiz palestra ano passado para um cliente, esse ano eu fiz também para o mesmo cliente, e uma das gurias da Universidade Corporativa me disse, Fábio, como a NRF desse ano estava muito melhor que a do ano passado. Então, por quê? Porque eu consegui ter mais dados do que o ano passado por conta disso. Porque o meu braço foi mais longe, né? Eu tinha dois cérebros pensando, o meu e o da IA, ao invés de ter um cérebro só, né? Então, esse feedback veio dos clientes também. E a Vivi, teve três meninas que assistiram, que foram para a NRF com a gente, que estavam na palestra do e-commerce que eu fiz, que também deram um feedback que ficou muito legal. E elas estavam lá, elas disseram, tu conseguiu fazer o resumo e tal. Acho que foi a Rita, né, Rita? É, a Rita maravilhosa. E a Rita falou, tu conseguiu fazer o resumo e tal. Então, ajudou na qualidade, além de ser mais rápido, a qualidade do material ficou melhor. Porque eu dizia para ele,
eu quero o resumo da fala final da NVIDIA, tararara, porque eu sabia que lá tinha algo importante que eu queria colocar. E ele trazia, eu lia e eu, tá, é isso aqui que eu quero criar, me lembrei. Porque nem tudo eu lembrava, né? Então eu fui fazendo esses paralelos com as minhas anotações e com as coisas. Ficou muito mais rápido de eu buscar do que eu fizer isso manualmente, que nem o Leandro falou. Como é que a gente fazia antes? A gente pegava o livro físico, ia lá no livro físico, porque a gente já tinha lido, eu sei o que é, eu já li o livro do Daniel Goleman. Então eu ia lá no livro físico e pegava o físico e ia fazendo. Então, agora a gente continua com o livro físico, só que a gente faz com coisas mais rápido, né? A gente sobe o livro físico para o GPT e pede, lá no parágrafo tal da página tal, o que é essa citação? Uma coisa que eu fiz foi pedir para ele trazer as frases. Olha só que legal. Eu disse para ele: traz as frases mais impactantes da NRF 2025. Ele trouxe algumas frases dos palestrantes e eles trouxe outras do meu material. Aí ele colocou lá, tal frase, Fábio Nunes resume NRF. Eu me senti lisonjeada com o GPT, né? Agradeci.